É meu amigo de infância, da turminha de 4. Só eu que era crente. Aí o José, que tem o apelido de Nem, o Denis e o Rodrigo. Tudo do mundão. E eu lá no meio deles, né? Mas eu ficava firme. Mas aí na época da lambada, eu não sabia dançar. Agora eu danço muito, vocês já perceberam. Mas eu não sabia dançar nada. Aí nós estamos lá na festa. E aí eu estava de olho na menina lá. A menina dançava lambada demais, gente. Aí eu falei assim, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que dançar com essa menina. Logo lambada, se fosse pelo menos uma lentinha, né? Aí eu imaginei que ela me chamou. Imaginei. Aí eu fui para o lado. Eu fui para o lado dela, eu fui chegando assim, ela me deu a mão e falou assim, sai para lá, menino! Nossa, gente. Crente querer ficar no mundão não dá certo. Eu fui embora na tristeza, acordei minha mãe. Ô mãe, nunca mais, enquanto eu não aprender a dançar, eu não vou nas festas. Uma tristeza. Mas a gente teve muita experiência juntos. E o Nem virou crente, né? E não apenas isso, se tornou um pastor. Preguei na igreja dele. Qual é aquela cidade? Birmingham. Né? Preguei na igreja dele em Birmingham, passeamos lá em Londres. E ontem ele me ligou, falando, terminei de chegar na cidade. Falei, então pronto, então amanhã você vai compartilhar a palavra conosco. Com alegria te receber, uma bênção. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele. Ele está com 2 discípulos também, a irmã dele, a Giza. Dá um sinalzinho aí, Giza. Ali, os discípulos. Tem um aqui na frente, outro lá. Eles estavam lá em Londres e agora mudaram para cá. Voltaram para cá. A hora que terminar o culto, vocês pulam em cima deles, que aí eles já ficam aqui com a gente. Né? Tudo prendado, eu estou vendo ali, ó, já estão servindo. Bênção demais. Pastor, Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Muito feliz, deixa eu beber um pouco de água aqui. Muito tempo que a gente já não se fala, eu, pastor Emerson, pessoalmente, e garganta está até um pouco seca hoje. Amém? Deixa eu só compartilhar algo com vocês. Tenham muito cuidado com a palavra que você libera diante de Deus. Porque todas elas você pode até esquecer, mas Deus não se esquece. E eu me lembro de uma vez, eu tinha acabado de me converter e nós estávamos saindo da casa dele. E novo convertido, ele disse assim para mim, rapaz, se você continuar desse jeito, nós vamos trabalhar junto. Ele não deve se lembrar disso, mas eu me lembro. E eu disse, olha, vamos trabalhar juntos sim. E hoje nós estamos trabalhando juntos, para o mesmo reino. Eu lá na Inglaterra, ele aqui, servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, muito cuidado com o que você fala, porque lá na frente, Deus pode te pegar e dizer, é agora que eu vou começar algo maravilhoso com você. Amém? Glória a Deus. Eu também quero agradecer a irmã Marília. Cadê ela? Cadê ela? Ela deve estar servindo em algum lugar, né? Onde ela está? Sua mãe. Está sumida? Ela está lá. Obrigado, minha irmã. A senhora é, assim, exemplo para a minha vida, viu? Pode ter certeza disso, que a senhora na minha adolescência foi um suporte enorme, né? Porque perdi minha mãe muito cedo. E a senhora foi um suporte enorme. A senhora é minha mãe também. Fico muito feliz por hoje estar aqui ministrando, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Amém? Então, como disse, meu nome é José, sou pastor da Way Church na cidade de Birmingham, na Inglaterra. É uma cidade muito grande, tem 1 milhão de habitantes. Mas eu quero compartilhar com vocês algo, antes de trazer a mensagem, do que está acontecendo hoje na Inglaterra. E o tema hoje que eu vou ministrar ao vosso coração é: tenha espaço para Deus. Você tem tido espaço na tua vida para Deus? Você tem liberado espaço na tua vida para Deus?
Eu não sei se são todas as mulheres aqui, mas a minha esposa, ela não pode ver um lugarzinho, agora não que ela está mudando a mentalidade dela, glória a Deus, mas ela não pode ver um lugarzinho vazio que ela tem que arrumar alguma coisa para lá. E às vezes a casa fica cheia, e louvado seja Deus que agora ela está diminuindo isso. Mas a minha pergunta é, tem aí, queridos, eu acho que eu coloquei o tema aí, né, depois quando vocês puderem colocar, tenha espaço para Deus na tua vida. Mas como eu disse, a gente mora em Birmingham, e hoje a população da Inglaterra tem mais de 3.087.000 muçulmanos. Então é uma guerra muito grande. Pastor Emerson, quando esteve lá, nós estivemos em Londres, e ele foi tirar uma foto, né? Não sei se você se lembra disso. Ele estava indo tirar uma foto de uma mulher com uma burca, eu falei, não tira, porque se eles perceberem, nós temos problema. E nós temos visto um crescente do islamismo na Inglaterra. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu vou morar na Inglaterra, vou servir a Deus na Inglaterra, você não sabe a dificuldade que é. Então, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu preparei, a minha mídia preparou. Pastor, eu vou liberar essa mídia para você, viu? Vou deixar, os meninos são mesmo dedicados. E eu queria, se vocês pudessem colocar o vídeo aí, queridos, pode ser? Aleluia. Isso é o que está acontecendo na Inglaterra hoje. Aleluia. Gentlemen, hello. No, not good to see you, really, is it? Excuse me, sir? We've had a question again about your literature and about what you're saying. Okay, do you want to take the literature first and read it? Oh, that's not good policing, sir. Okay, do you want to take the literature first? No, I don't, thank you. That's not good policing. Well, it's evidence, isn't it? That's not good policing, sir. Don't tell me how to do my job. Don't come in my face, sir. Give me space, please, sir. Why? With all due respect, Why? space before we talk. Why do you need space? We need space before we talk, sir. That's simple policing. It's respectful. I shall stand here. Okay, stand there, and I'm going to stand here, and I'm not Are going you to going to move. speak to me or not? I'm going to speak to you now from there, please, sir. Gentlemen, you are causing harassment, alarm, distress to members of the public. Absolutely Do not. you? Yes, No, we are. no. We've had 2 complaints. No, Oh, so they're lying. they're lying. Okay, right. We This is how it's simply gonna wear go. these boards Where is your and offer license for track. Kingsland Borough Council? We don't need one. Yes, sir. you do. No, we don't. Yes, you do. Because you're a... I've just been on the phone to the town centre manager. He's on his way because you don't have a licence. We don't need- We don't need a license to preach Jesus. This is illegal, sir. This is illegal, sir. Let me put on the law. Let me. Almost 400 years ago, you exchanged the Bible for a bear, and today the preachers of God's word are being arrested for alleged hate crime. We've come out here because we love you. Either lesbian, homosexual, drugs, beings, there is a hope, there is a Saviour, Jesus Christ. God bless you, Congleton, today. I haven't got a clue why they're being arrested. Yes, it's ridiculous. They might be a bloody nuisance to some people. There can be one accusation, and they will just take that, put us in cuffs and arrest us. It It's happens all the just time. balmy. Why are you being arrested? Correct. Well, just walk away. Congleton, we love you. God loved us enough to send his son to die upon a cross for sinners. That our sin can be taken away, that we can have everlasting life in and through Jesus Christ. Being But he is arrested the only for preaching way. the gospel. He is the only way. The flags of pride cannot save us. The ideology of Islam can offer no salvation. Only Jesus Christ can take away sin. Waiting to reveal them. Oh, you're very sorry for your Lord. It's wrong, this. I appreciate your support, madam. Are you a Christian yourself? Yes. You're born again? This wouldn't be happening, like you say, if it was the other way Are you around. born again, madam? No, I'm not born So again. Jesus said, unless you're born again, you will not see the kingdom of heaven. I urge you read John chapter 3. Yeah? We are all born dead in our sin. We need a Saviour. He's Christ right is what that he says. Saviour. It does say that in John chapter 3. You see, cultural Christianity, Nicodemus going to a went- church, being born in a certain background, it's insufficient. You're Our not hearts doing have to be any harm. I changed. don't like this. But I appreciate your support, madam. We can be arrested. Of course not. In bloody Congleton, honestly. Legacy can't of believe it. Yeah, but Part 2. Only Jesus can save you. Only Jesus can save you. Only Jesus can save you. On Judgment Day, He will tell you about everything that you're just doing right now. Are you getting this, Asmin? He will remind you. He will remind
God will remind you of all these things. Officer, can you hear me? Because you won't forget this day. God will remind the officers, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that if you believe, you will not perish. Repent and believe in the gospel. Only Jesus can save you. Time is short, people. Repent and believe in the gospel. Only Jesus can save you and set you free. Repent and believe. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, for time is coming. We can't do this anymore. Somebody is telling you this. We love you. You hear that, officer? We love you and we care about you. And time is short. Don't do anything. Amém. Isso é o que está acontecendo agora na Inglaterra. Não são só os islâmicos que debatem com cristãos, mas agora a polícia está proibindo de se pregar na rua. E esses 3 pregadores ali, se vocês notaram, o segundo pergunta, fala com a mulher, eu aprecio que você esteja me defendendo, mas a senhora é cristã? E ela diz, eu sou cristã. E ele diz, você nasceu de novo? E ela diz, eu não nasci de novo. E ele firme diz, você precisa nascer de novo, para ver o reino dos céus. Só há um caminho, o caminho é Jesus. E todos eles dizem, mesmo algemados, nós te amamos, Jesus te ama. O terceiro diz, policial, no dia do julgamento, Jesus vai te lembrar do que você está fazendo comigo hoje, por isso se arrependa. Então essa é a nossa realidade na Inglaterra. A Inglaterra é um país abençoado. A Inglaterra é um país onde enviou vários evangelistas. Charles Spurgeon, George Whitefield, John Wesley, John Knox, da Escócia, todos eles, homens que lutaram bravamente. Mas eu quero dizer para você uma coisa especial. Deus tem separado os seus naquela terra. E existe um grupo de jovens que toda semana fazem 24 horas de vigília numa igreja em Londres. E a fila se estende na rua para entrar na vigília. Para entrar na vigília. Londres vai ser reavivada. O Reino Unido vai ser reavivado. Vai sim, aquelas vidas vão se render ao Senhor. E o meu pedido para a igreja é que vocês não se esqueçam do Reino Unido. Que vocês, nas vossas orações, estejam orando pelo Reino Unido. Porque a luta é grande naquele lugar. Existe uma batalha espiritual muito grande naquele lugar. E o islamismo tem crescido. Então, queridos, não abandonem a vossa fé. Ainda que outros digam que o caminho é errado, não desistam. Continuem seguindo ao Senhor e glorifique o nome dele sempre, amém? Mesmo que debaixo de algemas, continue dizendo, somente Jesus salva, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3. A partir do verso 13 até o verso 17, depois no capítulo 4, verso 1 somente. Eu estou lendo a Bíblia versão NVT, se os irmãos quiserem trocar, amém? Mas a essência é a mesma. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 13. Jesus foi da Galileia ao rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Capítulo 4, verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar? Pai, eu te louvo nessa noite. Eu posso sentir a tua presença neste lugar. Pai,
Eu sei, Deus, que o Senhor quer falar conosco. Por isso, fale aquilo que precisamos ouvir. Não somente, Deus, o que queremos, mas o que precisamos ouvir, Senhor. E que haja mudança em nós. Que haja, Senhor, um transformar, Senhor, da Tua parte, em minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. E que o Teu nome, o Teu reino se expanda, Senhor. As tendas sejam alargadas, Senhor, nessa cidade, através dessa igreja, Pai. E o Teu nome seja glorificado, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Está todo mundo comigo? Queridos, tenha espaço para Deus. Tem aí o post? Aleluia. Quero fazer duas perguntas, ou melhor, só uma. Você sabe... Não, antes de eu fazer a pergunta, deixa eu perguntar aqui para a igreja. Quem trabalha na área da saúde aqui? Ai, tá glória. Aleluia. Então tá bom. Se eu tiver falando algo errado, vocês me corrijam, viu? Mas a pesquisa foi grande. Vocês sabem, quantos aqui sabem, quantas vezes você respira por dia? 24 horas. Quem sabe? Quem sabe levanta a mão. E se acertar no final do culto, o pastor Emerson vai pagar uma pizza. Ninguém sabe? Ninguém sabe quantas vezes você... Hã? Quem falou? Alguém falou alguma coisa? Não, pergunta não. Queridos, nós respiramos diariamente, 24 horas, 20 mil vezes por dia. Durante o dia, esse processo de respiração, você faz ele 20 mil vezes. E nós nem notamos, na verdade? Nem percebemos. Mas, esse processo, ele não acaba aí. E esse processo de respirar, não é somente isso. Existe algo por trás, existe uma preparação antes de você receber o ar que você respira. E as meninas que cantam aqui, os rapazes que cantam aqui, devem conhecer bastante um músculo que se chama diafragma. Cadê o pessoal do louvor? Conhecem, não conhecem? Cadê o pessoal do louvor? Está todo mundo com vergonha, com medo? Conhecem o músculo? Você sabia que esse músculo ele tem uma função muito importante na tua respiração? Mais para o mês vocês vão entender. Por que o pastor está falando disso, gente? Este músculo, antes de você puxar o ar para dentro dos seus pulmões, o teu cérebro dá uma ordem para o diafragma, porque o diafragma ele está ligado às suas 6 últimas costelas, de um lado e do outro. Então, quando o cérebro dá ordem para respirar, o diafragma puxa as costelas para baixo, o restante das costelas se abrem e cria um espaço para que os seus pulmões estejam cheios. Olha que interessante, em questão de segundo, o diafragma faz isso. Ele puxa, a costela se abre, os pulmões se enchem. Precisa de ter espaço para o ar entrar e te manter vivo. E o mais interessante é que quando esse processo acontece, quando o diafragma puxa as costelas para baixo, o seu rim, o seu fígado, eles são ligeiramente comprimidos. Porque o importante agora é trazer o ar para dentro. Porque eu preciso me manter vivo. Então não importa, rim, fígado, eu vou te pressionar um pouquinho, mas é para o teu bem. Então nós vemos que Deus ele é tão perfeito, Deus ele é tão maravilhoso, que Ele faz um processo em nós, nós nem damos conta do que está passando, mas é tudo para o nosso bem. É tudo para que eu e você estejamos funcionando maravilhosamente. Então, ao respirar, ao trazer esse ar para dentro,
a minha vida se mantém aqui firme e forte. Porque se eu pedir para vocês segurarem o ar aí, até não aguentar mais, nós vamos ter que chamar muita ambulância do SAMU. Nós vamos precisar de muita ambulância para nos levar. Então, nós vemos que a necessidade de ter um espaço dentro de nós para que o ar, o sopro de vida entre, é muito importante. E quando nós falamos aqui no capítulo 4, verso 1, quando o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus, no ombro de Jesus após o batismo, ele pousa sobre o Cristo e em seguida leva o Senhor para o deserto. A palavra grega para o Espírito é pneuma, sopro, ar. Porém hoje, o sopro não está mais fora, o sopro de Deus agora está dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus, o pneuma, habita em mim e em você hoje. E olha que coisa maravilhosa, eu carregar uma centelha do céu. Eu digo na igreja que nós temos uma conexão via Wi-Fi com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Temos uma centelha do Senhor em nós. Então, por que ter espaço para Deus? Porque no decorrer da nossa vida, nós começamos a juntar muitas coisas emocionais, físicas, e deixamos o Senhor, muitas das vezes, em segundo plano. Eu quero dizer para os irmãos que uma das nossas grandes lutas na Inglaterra, sabe o que é? O dinheiro. O dinheiro, às vezes, faz os irmãos fugir da igreja. Às vezes, pastor Emerson, o aplicativo, tem irmãos que faz delivery, aí o aplicativo diz assim, estou pagando dobrado. Você vê gente saindo da igreja, porque o aplicativo está pagando dobrado. Ou seja, o trabalho ali, eu estou na igreja, mas agora o trabalho tem mais importância do que o Senhor. Eu não tenho tempo para Deus neste momento. Então, a nossa vida, para ela andar em conformidade com aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos ter espaço para o Senhor na nossa vida. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão. Eu não sei como é o seu dia a dia. Na nossa igreja, esse ano, nós estamos percorrendo um tema maravilhoso que ele tirou dali, que é aprofundar as nossas raízes. Você tirou, né, meu filho? Aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos conhecer mais o Senhor, nós precisamos estar mais enraizados no Senhor, porque quem tem raiz profunda, busca da água da vida, lá no profundo, e nunca se seca, dá o seu fruto no tempo certo, e a nossa vida permanece firme no Senhor. Então nós vemos aqui, queridos, voltando lá para o texto, já que eu disse acerca do espaço que nós temos que ter dentro de nós para Deus, do espaço que nós temos que ter, mesmo no fisiológico, para que o ar entre e nos mantenha vivo. Nós vemos aqui nesse texto de Mateus capítulo 3, nós vemos o encontro de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se encontram ali. O Pai que enviou o Filho que redime a humanidade e o Espírito que nos santifica para nos levar de volta para o Pai. Olha como o Senhor, Ele trabalha organizadamente. Deus, Ele não chega aqui e fala, olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer lá. Não, Ele trabalha com organização. Ele envia o Filho, como nós vimos todos aqueles pregadores dizendo, leiam João 3,16, leiam João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho. Então o Pai, Ele envia o Filho que nos redime. E o que nós vemos aqui é João vem batizando no Rio Jordão. E aí o Senhor vem para ser batizado.
E pensa aqui comigo, gente. Se fosse nos dias de hoje, talvez o Senhor, não é? Se fosse nos dias de hoje, mas não sendo o Senhor, sendo alguém importante, diria assim: eu é que tenho que te batizar mesmo, porque eu sou mais importante que você. Você, João, é só um profeta. Você veio só abrir o caminho, mas eu cheguei, então eu vou te batizar. E eu amo quando o Senhor diz assim: João, não vamos começar com isso agora. Nós precisamos obedecer a Deus. E aí João batiza o Senhor Jesus. E Jesus responde a ele isso, que ele precisa ser batizado. E o Espírito Santo então vem e pousa sobre o Senhor. E logo em seguida, Cristo é levado ao deserto. O que eu vejo aqui, querido? A minha vida cristã, a nossa vida cristã, ela precisa estar pautada em segmentos que me vão levar a crescer em Cristo. Mesmo que seja diante de desafios, mesmo que seja diante de perseguições, que o que tem acontecido. E eu não sei se vocês viram, esses dias atrás, no oeste de Londres, iria haver uma marcha para Jesus. E a polícia proibiu a marcha para Jesus. E a razão pela proibição era porque eles estavam com medo que os muçulmanos retaliassem. Porém, quando é algo muçulmano, eles não proíbem. Então nós vemos que, mesmo diante de perseguição, não desista. Talvez hoje você possa estar confortável, mas a palavra do Senhor vai dizer que os tempos vão se estreitar, a perseguição vai chegar, o caminho vai ficar difícil, mas eu te digo que se nós permanecermos fiéis, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos chamou. Nós somos mais do que vitoriosos. E ainda que nós percamos a nossa vida, nós estaremos com o Senhor, porque nossa vida está guardada nele. Então eu quero tratar de 3 tópicos com os irmãos. Como criar espaço em nossa vida? De que maneira eu posso criar espaço na minha vida? Ele nos convence, Cristo nos convence através do Espírito Santo de tudo o que está errado na nossa vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então eu vejo aqui, olha, uma maneira maravilhosa de criar espaço para Deus é se submeter à palavra de Deus. É estar mergulhado na palavra de Deus. É buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, queridos, e nos dias de hoje, principalmente lá em Londres, tem algumas igrejas, pastor, que se o capeta não for lá, Jesus não está lá. Alguém tem que se manifestar lá para Jesus ir lá e tirar o demônio da pessoa. Acreditamos na possessão, sim, porque ele faz isso. Mas hoje a estratégia de Satanás é muito mais tranquila, muito mais sutil. Ele está com muita facilidade de nos tirar da presença de Deus. Qualquer coisa nos tira da presença de Deus se nós não estivermos enraizados, se nós não estivermos buscando a palavra do Senhor todos os dias. Sabe, amados, algo que nos tira muito da presença de Deus é o que nós temos na nossa mão, um telefone, nos tira da presença de Deus demais. E eu tenho dito isto. Então nós precisamos ter muita atenção. O que é que nós estamos consumindo? Será que o que está me alimentando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, está me fazendo crescer em Cristo Jesus? Está me fazendo ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus? Será que os irmãos que estão me vendo, me veem com um olhar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus?
Porque é a palavra que nos molda, é a palavra que nos transforma. Então, quando eu me submeto a ela, quando eu arranjo um espaço para ela, a minha vida começa a ser transformada. Sabe, queridos, eu hoje estava falando com a minha irmã e eu disse assim, o tempo, hoje ou ontem, o tempo aqui passa muito mais devagar do que na Inglaterra. É psicológico, eu sei, tem 24 horas. O irmão me olhou assim e falou, o pastor está doido. É 24 horas lá também. Mas a correria lá é muito mais histérica. É tudo muito mais corrido. E se eu não levantar às 5 horas da manhã para ter o meu encontro com Deus, eu não consigo mais. Então não tem aqui a tranquilidade. Parece que aqui as coisas é mais, nossa, deixa eu aqui organizar a minha vida com mais facilidade. Lá não, eu já levanto no 220, quinta marcha. É muito corrido. Então, para você ver o trabalho que nós temos, a dificuldade que nós temos. E cuidar da igreja, e cuidar do trabalho, porque eu não sou somente o pastor da igreja. Eu tenho o meu trabalho. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da igreja, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que visitar os irmãos. Então, é trabalho dobrado. Então, é muito difícil. Se eu não criar o espaço, eu vou acabar dizendo assim, não vale a pena servir ao Senhor. Então, quando eu começo a olhar para essa escritura e entender que ela é realmente inspirada por Deus e ela pode me ensinar como trilhar um caminho que me leva ao Senhor, a minha vida começa a mudar. Tudo à minha volta começa a mudar. As pessoas que estão à minha volta começam a pensar diferente também. Então, comece a buscar isso, tempo com Deus, espaço para Deus. Você tem tido espaço para Deus na tua vida? Você tem tido aquela hora assim, não, essa é a hora que eu tenho para o Senhor. Esse é o espaço do meu Deus e nada vai me tirar. Nós precisamos cuidar da habitação do Senhor em nós. Nós precisamos cuidar desse corpo. Eu preciso perder um pouco a barriga, minha esposa já disse. E eu falei, vou aproveitar esses 30 dias que eu vou estar no Brasil e vou tentar fazer isso. Sabe, precisamos cuidar porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Gente, isso é muito sério. E muitas pessoas levam isso de uma maneira muito tranquila. O Espírito Santo habita em mim. Mas isso é algo muito sério, porque o Espírito Santo é algo poderoso, é um professor que está dentro de você e às vezes nós não aceitamos o ensinamento dele. Ele está dizendo, José, vai cuidar da sua barriguinha, porque isso é perigoso. Pode dar um infarto aí. Pode dizer... O meu pastor lá em Londres, ainda bem que ele não vai assistir essa live. Ainda bem, né? Mas espera aí, eu tenho que pensar do jeito que eu falo. Ele tem 120 quilos, mais ou menos. Né? E a gente fala para ele, pastor, você precisa emagrecer, pastor, você precisa cuidar do senhor. E 2 vezes ele foi na mesa de cirurgia para fazer uma bariátrica. E 2 vezes não deu certo. E ele disse assim, é Deus que não quer que eu faça, eu vou ficar assim mesmo. E a gente insiste, porque precisa ter o cuidado, porque além do peso, tem o diabetes, tem várias coisas. E nós precisamos cuidar desse corpo, sabe por quê? Porque o Senhor precisa desse corpo para propagar o Evangelho aí. O Senhor precisa do seu corpo para falar do amor dele para outra pessoa nessa cidade. Então, se você estiver doente, como é que você vai falar? Sabe que George Whitefield, ele foi um grande evangelista na Escócia. E quando os jovens estiveram lá na Inglaterra, eu levei eles na Escócia. E nós fomos na casa do John Knox. Não fomos onde George Whitefield nasceu, porque era um pouquinho mais longe. Mas ele tem uma frase muito boa. Ele diz assim, o Senhor me deu um cavalo e uma palavra. Não cuidei do cavalo, o cavalo morreu e agora eu não posso entregar a palavra. E o cavalo era ele. Ele não cuidou dele, não cuidou da saúde.
E ele morreu, e a palavra não pode ser mais. Ele entendeu, eu deveria ter cuidado de mim. Então o Senhor está dizendo para você nessa noite: cuide da sua saúde. Cuide de você, porque o Senhor precisa de você para ministrar o amor dele em outras vidas. Para que você, quando estiver aqui nessa celebração, você abrace o visitante e diga: você é importante mesmo para nós. O Senhor te ama, eu te amo, essa igreja te ama. É ministrar aquilo que o Senhor colocou em nossa vida. E isso tudo requer que a minha e a tua vida seja completamente cheia de espaço para Deus. Porque uma vez cheio de Deus, queridos, o inimigo não tem mais nada para fazer em nós. Não tem mais nada para nos mover, para nos fazer, nos tirar do foco que nos leva ao Pai. Aleluia, vocês estão comigo? Glória a Deus. Deixe-se ser guiado e orientado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. Assim como esse ar que nós temos para nos manter vivo. Se o Espírito Santo está te guiando, você se manterá vivo para realizar a obra dele. Você se manterá de pé para cumprir o chamado do Senhor, porque você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amados, e o meu desejo é que não somente aqui, mas em toda a terra, a igreja tenha o desejo incontrolável de agradar ao Senhor, buscando almas para Ele, buscando agradar ao Senhor e fazer a vontade dEle, ser guiados por Ele. Deixa eu dizer para vocês, a nossa igreja é uma igreja pequena. Olha para você ver a estatística. Uma igreja com 50 membros na Inglaterra é uma igreja grande. Pensa, 50 membros é uma igreja grande. Às vezes a gente vai em culto dos ingleses e tem lá 5, 6 velhinhos. E eles só vão, sabe por quê? Para se sentir amado. Todo ano nós fazemos um encontro, porque outra coisa que eu quero compartilhar com vocês eu vi ali, não é que vocês estão mudando, estão construindo. Valorizem o que vocês têm. Valorizem essa igreja. Faça de tudo para que ela expanda. Faça de tudo para que outras igrejas se abram, outra congregação se abra. Porque nós não temos esse privilégio lá. Lá nós precisamos alugar um templo todos os sábados. E aí nós temos o nosso culto, acaba o culto, vamos para casa, porque a igreja não é nossa. O templo não é nosso. Outras pessoas usam o templo. E vocês podem chegar aqui 3 horas da manhã para orar. Vocês podem chegar aqui a hora que vocês quiserem para orar. Vocês podem chegar aqui, só ligar a mesa de som e tudo. Louvado seja Deus pelos meninos do som ali, porque lá tem muitas igrejas. Hoje nós estamos um pouquinho melhor, mas tem muitas igrejas que tem que encaixotar tudo, pastor. Tudo isso aqui. Sabe, então valorize isso. Deus propôs isso para vocês. Deus colocou isso na mão de vocês. Agradeça ao Senhor pelo que vocês têm aqui. Louve ao Senhor, faça crescer, deem fruto, para que o reino de Deus se expanda. Porque não é fácil. Quando nós vemos que não é somente a dificuldade de ganhar almas, tem muitas outras dificuldades. Às vezes dificuldades com o vizinho do prédio da igreja. Você começou a louvar a Deus. Vocês acreditam que na Inglaterra tem algumas igrejas que os irmãos estão louvando, os vizinhos chegam com aqueles medidores de som? Deixa eu ver se está passando do nível. Passou do nível, chama a polícia. Vocês não podem, tem que abaixar. Olha só o nível que nós vivemos. Mas nós não desistimos.
Nós continuamos, porque aquele que nos chamou já nos deu vitória. Eu amo quando o Senhor diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E não prevalece mesmo. Nós só não podemos desistir. Só não podemos parar com o trabalho. Porque Deus já nos deu vitória. Nós precisamos continuar trabalhando conforme o Senhor vai nos capacitando, porque nós demos espaço para Ele. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós. Então, quando eu tenho essa intimidade com o Senhor, quando eu tenho espaço para Deus, espaço na minha agenda para Deus, Ele me capacita naquilo que eu estou fazendo, e vai aumentando muito mais, conforme você vai fazendo, com zelo. Sabe, queridos, por isso que eu digo, eu louvo ao Senhor, não é fácil, mas eu louvo ao Senhor, por eu estar onde eu estou hoje. Não porque eu sou algo, não porque eu sou melhor, tem muitos melhores do que eu, mas Deus me chamou para cuidar de um povo. Deus me chamou para ir para outra nação. E louvado seja Deus que aparece ingleses para ouvir a palavra. Sabe, queridos, nós já batizamos ingleses. Então nós precisamos crer nisso. Por isso eu disse no começo, orem pela igreja na Inglaterra. Orem, porque aquele povo precisa do Senhor. Aquilo que aconteceu ali, que vocês viram, é porque o que eles tinham de Deus, eles trocaram por outras coisas. Eles trocaram por ideologias, eles trocaram, como diz o pregador, por urso, porque tem lá alguns lugares que eles têm estátuas de ursos, e ele diz, vocês trocaram Jesus por estátuas de ursos. Então, eles não estão desistindo, estão avançando, porque a promessa de Deus é que a vitória já é nossa. Então, não sei como está a tua vida hoje, está confortável caminhar com o Senhor? Está confortável? Vou fazer com vocês igual eu faço lá na igreja. Está confortável caminhar com o Senhor? Levanta a mão se está confortável. Está confortável? Então eu que quero orar com você. Porque não pode estar confortável. Tem que estar desconfortável. Porque se está confortável, você não está comprimindo, como o diafragma faz. Você não está comprimindo aquilo que tira espaço, aquilo que rouba tempo, aquilo que está te fazendo ficar ali. Não, está confortável. Porque não pode estar confortável. Porque o caminho é estreito. E para não ficar confortável, você tem que ser ousado. Sabe, eu já estou... Está ali. Até que hora que eu vou, pastor? Eu não olhei quando eu comecei, querido. Até que hora que eu vou? Só mais 5 minutos? É? Está bem. Glória a Deus. Queridos, por que eu digo isso? Porque se nós estivermos confortável, a gente para. Mas quando a gente anda no aperto, a gente continua. Ontem eu falei com ele, eu disse para ele assim, acabei de pousar aqui em Valadares. Ele nem esperou, ele falou, então amanhã você prega na igreja. Eu falei, não, eu só quero receber. Ele falou, não, você vai receber no louvor e depois você prega. Não tem como correr. Então, eu simplesmente, o Senhor me chamou e eu vou. E eu sempre digo assim, quando eu chego em uma igreja, aquele pastor é o meu pastor. E eu preciso obedecer o que ele me fala. E eu digo para vocês, falei com o pastor agora, o mês passado eu estava em Londres com os meninos, e o pastor de lá disse assim, você vai pregar na igreja? Não, não vou, eu estou gripado. Ore a Deus para Ele te curar, porque você vai pregar. Sabe, amados, então não pode ser no conforto. Não pode ser assim, não, está tudo de boa, caminhar com Jesus é maravilhoso. Não,
chegue no limite. Quando você chega no limite, Deus te leva mais além. Quando você começa, Deus, isso aqui está fácil demais para mim, Ele te coloca mais além, Ele te leva mais para frente, então eu vou te colocar no fogo. Não é assim com os personagens bíblicos? Me fala aí quem é que estava caminhando confortável na Bíblia. Não havia ninguém. Então nós precisamos estar no desconforto, porque confortável nós estaremos na eternidade com o Senhor. Porque lá não haverá nem choro, nem pranto, nem doença, nenhuma luta, nenhuma perseguição. Somente o nosso Redentor. Somente eles. Então, queridos, nos ajude em oração. Nós estaremos entrando em um propósito agora este ano, e eu peço a oração dos irmãos nisso. Pastor, não esqueça disso. Nós estaremos nos conectando agora a uma missão internacional que se chama One Mission. E o que eles fazem? Já que o Reino Unido está cheio de muçulmano, essa missão está lá no Paquistão, pregando o Evangelho para os muçulmanos. E o que eles fazem? Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas no Paquistão existem várias famílias, não são poucas, que são escravas. Eles trabalham em fábricas de cimento, de tijolos, famílias inteiras, pai, filho, esposas, porque pegaram dinheiro emprestado, não conseguem pagar e agora tem que trabalhar para o dono da fábrica o resto da vida deles. Então o que essa missão faz? Eles pegam, vão lá e compram essa família. Sabe quanto custa uma família inteira? Um casal e 3 crianças? $2.800. Para você dar liberdade para eles. Mas eles não só libertam e deixam para lá. Não, eles têm uma missão depois da One Mission, que é One Freedom, que eles então vão levar as pessoas a conhecer a Jesus, vão ensinar um trabalho novo, vão cuidar da saúde delas. Mas sabe, o mais interessante nessa missão é que quando eles vão lá para pagar a dívida, no contrato, eles não escrevem assim, paguei a dívida. Eles escrevem, a dívida já foi paga por Jesus. A dívida já foi paga por Jesus. E a semana passada eu estava vendo o que eles tinham me mandado, um senhor de 73 anos, doente. E durante a gravação o senhor estava orando e dizendo, Senhor, obrigado porque mesmo na minha velhice o Senhor me libertou. Então agora nós na Way Church seremos um braço estendido. De 3 em 3 meses nós estaremos fazendo um evento que se chama Resgate. Nós vamos ajudar essa missão a resgatar vidas. Então, já que eles vão para a Inglaterra, para tomar o espaço, nós vamos para o Paquistão tomar espaço também. Não que nós temos alguém da nossa igreja lá ainda, mas o nosso braço estará com eles. Então, esteja orando, porque o desafio é enorme, queridos. O desafio não é fácil. Então não estejam confortáveis. Eu quero pedir a vocês, coloquem isso debaixo do vosso joelho. Senhor, abençoe a igreja na Inglaterra. Levante lá aquele povo com ousadia, com autoridade, com poder do céu para pregar o teu evangelho e não desistir. E nós estaremos lá, correndo atrás. Se o negócio ficar difícil, orem mais. Porque aí eu falo com eles, pede o povo para orar mais. Não é? É assim, quando eu ligo para ele, queridos, ele fala assim, o céu se abriu hoje. Eu ligo para ele, o céu se abriu. E eu digo, quem anda no caminho de milagre com Cristo sempre encontra milagre. Né? E o milagre é nós dois se falar, porque às vezes fica um ano sem se falar, né? Mas estamos ligados no mesmo Espírito. E isso é que é importante. Eu posso ficar sem falar com ele um ano, mas eu continuo sabendo que ele é homem de Deus. Que ele está correndo atrás, que ele está ganhando vidas. E eu conto com as vossas orações. Eu conto com o vosso entusiasmo, com a alegria da igreja. Para que o trabalho continue crescendo, o trabalho continue se fortalecendo naquela nação. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com vocês. Aleluia.
Aleluia. Tenha como prioridade em sua vida reservar espaço para Deus, para que o Espírito Santo possa cumprir o papel para o qual Ele foi enviado e possa nos usar para abençoar outras pessoas. Deus nos chamou e Ele nos capacita para realizar as boas obras, para fazer a vontade dEle nessa terra. O louvor vai subir? O louvor vai subir? Se o louvor vier, eu agradeço, senão não tenho essa oportunidade assim muitas vezes. Aleluia. Agora eu vou abusar, né? Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Queridos, quando o Espírito Santo de Deus desceu no Pentecostes, foi para derramar poder do alto e capacitar aquela igreja a ir mais além. Capacitar a igreja a fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. E eu não sei qual é o desejo do teu coração. Eu não sei se o desejo do teu coração é ser capacitado mais e mais para realizar a vontade do Senhor nessa terra. Mas se for esse o teu desejo, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, eu quero orar com você nessa noite. E eu quero te convidar, a você que quer servir mais ao Senhor, se você quiser declarar algo ao Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, me usa, me usa. Só não peça para levar lá para a Inglaterra, porque o negócio lá é estreito. Mas se você for, vamos embora. Tem lá um braço estendido para poder te ajudar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vem à frente. Eu creio que o poder do Espírito Santo será derramado nessa noite. Será derramado nessa noite. Quero convidar você. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra. Não fique no teu lugar. Não fique na tua zona de conforto. Aleluia. Vem para cá. Aleluia. Para nós está tão fácil e você ainda está dizendo que não tem tempo. Está tão fácil e você ainda não tem tempo. Então, se estiver aqui preso, talvez você prefira o inferno. Deus. Que você vai negar a fé. Aleluia. Se em meio a tanta facilidade, você está achando que está difícil. Aleluia. Meio a tanta... Deus abre a porta para você, o que você faz? Você sai fora. Aleluia. Deus abre a porta para você, te abençoa, o que você faz? Você fecha a porta para Deus. O pastor Sanderson disse agora, enquanto o pastor José está pregando, ele diz: terminei de vir de Uber e conversando com um rapaz, ele disse que é de uma igreja, não vou citar o nome, e o pastor perguntou para ele: mas você está indo? Ele falou: não, eu estou trabalhando muito no aplicativo. Aleluia. Tem gente que só funciona no